Desde que a eleição do povo de Deus é ensinada nas Escrituras, esperamos que ela contribua para a santificação dele. Humildade, amor e gratidão são 3 elementos essenciais da verdadeira vida espiritual. O ensino bíblico a respeito da eleição promove esses 3 elementos. A graça discriminativa certamente ocasiona a humildade. Todos os homens estão igualmente arruinados. Os pecadores não são salvos porque merecem, porém, tão somente pela misericordiosa escolha de Deus. Daí ninguém tem razão alguma para orgulhar-se. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, como diz Efésios 2:9. Por isso, a graça discriminativa torna os crentes humildes. Eles são obrigados a reconhecer que não tem mais direito de ser salvo do que o maior miserável que já está no inferno. E como Paulo descreve em 1 Coríntios 4:7, quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Além disso, a eleição dos filhos de Deus cria neles um grande amor para com ele. Quando eles tomam consciência das bênçãos da salvação que Deus graciosamente lhes deu, ainda que não o merecessem mais do que quaisquer outros homens, hão de ficar cheios de amor e admiração. Deus podia, com justiça, tê-los mandado para o inferno, mas ao invés disso, os elevou para o céu. Não deverão eles amá-lo por isso? E esse amor se expressa por meio da gratidão. Se Deus fez tanto por nós, sem que o merecêssemos, não deveríamos nos entregar totalmente a Ele em serviço de gratidão? Com Paulo, em Efésios 1:3-4, dizemos: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Humildade para com os nossos semelhantes, amor e gratidão para com Deus, são esses os frutos de uma compreensão da graça discriminativa de Deus. A eleição, portanto, influencia-nos para nos tornar melhores crentes. Ao mesmo tempo, por mais cheia de auxílio que esta verdade possa parecer àqueles que já são crentes, será que ela não vai desencorajar os que ainda não são? Os que buscam tornar-se crentes poderão arguir: se eu não estiver entre os eleitos de Deus, então não importa o quanto eu deseje ser salvo, pois jamais o serei. Esse pode parecer um argumento plausível, mas na verdade é um grande erro. Deixe-me ilustrar o que quero dizer. Suponhamos que um alimento é repentinamente apresentado a um homem faminto. Teria sentido ele dizer: não sei se Deus pretende que eu seja alimentado por este determinado alimento. Por isso, não importa o quanto eu o deseje, não posso comê-lo. Não seria muito mais sensato dizer: tenho um forte apetite. O alimento é o meio de satisfazer o meu apetite, portanto, eu comerei este alimento. Ora, Cristo é o pão da vida, o alimento das nossas almas. Este alimento celestial é provido pela graça oferecida no Evangelho e livremente apresentado a todos os que têm fome, sem exceção. Que teria de fazer então o pecador espiritualmente despertado, se não, sendo habilitado pelo Senhor, tomar, comer e viver para sempre? Os pecadores não são encorajados a crer em Jesus em troca de saberem que são eleitos. Não! As novas da misericórdia de Deus são dirigidas aos pecadores considerados como prontos para perecerem. Todos, sem exceção, que conhecem sua situação perigosa e sentem a sua incapacidade, são convidados sem demora a aceitarem as bênçãos espirituais, antes mesmo de pensarem a respeito da sua eleição. Assim, esta verdade não deve aterrorizar um despertado ou qualquer pessoa que tenha consciência do seu pecado. Os que estão indiferentes a respeito das suas almas ou têm elevada opinião sobre a sua própria bondade, de qualquer maneira jamais se incomodarão com a eleição. No entanto, não poderia alguém dizer: se eu estou entre os eleitos, então necessariamente serei salvo, não importa como eu me comporte. Por acaso, este ensino das Escrituras referente à graça discriminativa não encoraja o crente a viver descuidadamente? Às vezes, você pode encontrar pessoas que dizem crer na eleição e cujas vidas são cheias de impiedade. Tais pessoas, porém, estão enganando a si mesmas. A eleição não significa meramente que um certo número de pessoas irá seguramente para o céu. A razão da eleição é que o povo de Deus fosse santo e irrepreensível diante dele, como diz Efésios 1:4.
Ou seja, a eleição significa que um certo número de santos alcançarão o céu. Deus não indicou apenas o lugar, o céu, para onde os eleitos irão, porém mostrou também o caminho pelo qual eles chegarão lá. Paulo escreve: devemos sempre dar graças a Deus por vos ter elegido desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, em 2 Tessalonicenses 2,13. Assim, uma parte essencial da experiência espiritual dos eleitos deve ser a santificação e a fé na verdade. Onde esses elementos não estiverem presentes, não há eleição. Há um outro argumento semelhante a este último, o qual se costuma apresentar contra a verdade da eleição. É o seguinte: qual é a utilidade da pregação, da oração e da autonegação? Se os eleitos já estão certamente escolhidos, não há necessidade dessas coisas. A resposta a esse argumento é a mesma que demos ao argumento anterior, ou seja, Deus usa deliberadamente a pregação, a oração e a autonegação para efetuar aquele viver santo para o qual ele escolheu o seu povo. Posso mostrar o absurdo desse argumento por meio de outra ilustração. Vamos concordar que há um Deus que governa todos os nossos negócios humanos por sua providência. Se ele planejou tudo aquilo que fará, então a objeção de que se alguém é eleito, esse alguém não precisa ser santo, também se aplica a todos os negócios da vida diária. Se Deus planejou todos os negócios humanos, então quer com saúde ou doentes, quer bem-sucedidos ou falhos em nossos negócios, quer habilidosos ou não na execução de nossas tarefas, tudo é governado pela providência. Contudo, quem será tão insensato para dizer: não importa se eu como, durmo ou estudo, desde que as circunstâncias da minha vida já foram determinadas pela providência? Uma vez que não raciocinamos tão absurdamente em relação aos afazeres da nossa vida natural, por que o faríamos em relação aos interesses da nossa vida espiritual? Alguns, porém, acrescentam o argumento: este ensino torna Deus injusto, desde que ele é misericordioso para com alguns e não para com todos. Deus se tornou desleal. Eu respondo: a injustiça só pode estar presente quando a recompensa proveniente de um compromisso assumido deixa de ser dada. Se o magistrado aplica a lei rigorosamente no caso de um pobre e é indulgente no caso de um rico, ele é injusto. Todavia, se ele, como um benfeitor, é generoso para com os necessitados entre os seus vizinhos, nunca diríamos que ele é obrigado a ser generoso para com todos os necessitados do mundo. Isso seria impertinência de nossa parte. Se é apenas um problema de doação graciosa àqueles que não merecem, não pode haver injustiça, mesmo que todos não recebam. E isto é ainda mais verdadeiro com relação a Deus, pois ele é o Criador que tem o direito absoluto de fazer o que quiser com o que é seu. E sua natureza perfeita nos assegura que ele nada faz de errado. Todos nós somos culpados e merecemos o inferno. Deixe-me perguntar-lhe: todos os homens pecaram ou não? Se pecaram, então todos os homens são culpados perante Deus. Se admitimos isso, então mesmo que todos perecessem, Deus seria justo. E a eleição de alguns para a salvação não causa dano aos não eleitos. Assim, a não eleição não é uma punição injusta. Dizer que Deus não pode deixar ninguém se perder é dizer que todos têm direito à salvação. No entanto, ninguém tem direito à salvação. Ela é somente pela graça. A verdade é que o argumento "Deus é injusto ao eleger alguns e não todos" procede da autoestima que nós, erradamente, temos de nós mesmos e da visão míope que temos de Deus. Será o Altíssimo e Sublime Deus tão limitado que não possa fazer o que lhe agrada? Deixe-me agora mostrar-lhe o valor real e prático da eleição para nós. Primeiro, a verdade tem algo a dizer ao pecador descuidado. Você já ouviu que todos são culpados aos olhos de Deus, e que ele escolheu alguns para a salvação, deixando outros sofrerem as justas consequências dos seus pecados. Como você pode saber que esse não é o seu caso? Ser rejeitado por Deus é estar perdido para sempre. Você ainda está desinteressado? Ora, você está nas mãos de um Deus ofendido e, contudo, não tem ideia certa daquilo que ele fará com você. Se você teme a possibilidade do inferno, deve saber que é exatamente isso que você merece. Você tem boas razões para tremer. Medite sobre os fatos terríveis, que o Senhor possa ajudá-lo a fugir da ira vindoura, como diz Mateus 3,7. Assim,
A partir disso, é claro que o ensino de que o amor de Deus é geral e igual para com toda a humanidade e de que Cristo morreu por todos pode entorpecer as consciências. Se todos são igualmente amados e salvos, por que devo me preocupar? Somente as verdades bíblicas, isto é, a graça discriminativa e Cristo como substituto dos eleitos, têm poder para despertar o pecador descuidado. Segundo, a verdade da graça discriminativa tem algo a dizer ao crente. Você é um verdadeiro crente? Nesse caso, a graça lhe mostra a quem deve louvar e lhe dizer que você deve ser humilde. Essa verdade também lhe dá a certeza de que aqueles que recebem esta graça estão seguros para a eternidade, pois coisa alguma pode derrotar a graça de Deus. Ela reina. Quão importante então é fazer firme a vossa vocação e eleição, como diz 2 Pedro 1,10. Você está convencido de que esta verdade da eleição é uma verdade bíblica? Então tome posse de todos os seus benefícios. Sem dúvida, de todos os nomes que são dados na Bíblia ao povo de Deus, o de eleito de Deus é o mais marcante. Ele significa que você está autorizado a desfrutar de todos os imensos privilégios que a graça oferece. 1 Pedro 2,9 diz: uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Terceiro, esta verdade da graça discriminativa tem algo a dizer ao que é crente só de nome, que fala muito a respeito da doutrina, mas em cuja vida se veem frequentemente a falta de santidade, o orgulho e a malícia. Você é desse tipo? Então você pode falar quanto quiser a respeito da doutrina. Isso não lhe fará bem algum. A sua vida torna claro que você é um inimigo da graça. Você obedece realmente aos seus apetites pecaminosos. Você realmente não ama Deus. Que a graça da qual fala, sem nenhuma experiência dela, possa livrá-lo misericordiamente do seu pecado. Seria difícil encontrar um caso mais deplorável do que o de uma pessoa que finge conhecer aquilo que realmente não experimenta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém.